Vamos então para o segundo tempo. Se vocês quiserem, dá para acompanhar aí naquela apostila que eu coloquei no grupo, tá? Que eu vou ler aqui. Nós falamos que dons precisam ser desenvolvidos. Então é importante que alguém acompanhe o seu trabalho de forma crítica, de que alguém possa avaliar o teu ministério. É importante que a gente tenha alguém que possa dar sempre um feedback, né, de como a gente está se saindo. Sabendo que ao longo do nosso ministério, ao longo da nossa caminhada cristã, nós vamos nos aperfeiçoando naqueles dons que Deus nos deu. E uma outra coisa que a apostila, a gente vai falar, que está aí na apostila de vocês, é o perigo da projeção dos dons. O que é a projeção dos dons? É quando eu acho que uma pessoa tem que ter o mesmo dom que eu tenho. A gente vai fazer o evangelismo, está até marcado, né, missionário? Lá no Miriambi, vai ser com a igreja do missionário Beto, vai ser o pessoal daqui da igreja, algumas outras igrejas vão estar unidas a nós. Mas nós sabemos que a gente lança o desafio do evangelismo para a igreja e aparece 15 pessoas, 20. Por quê? São as pessoas que realmente têm o dom de evangelista. Às vezes alguns até apoiam, mas nós precisamos entender que nem todo mundo foi chamado para o evangelismo. Aí entra também a questão da função universal do cristão. Todo cristão tem o dever de compartilhar a sua fé. Isso é dever de todo cristão. Então, o cristão, de uma forma geral, ele vai no seu dia a dia dar testemunho com a sua vida, com as suas palavras, da obra que Deus fez na sua história. Mas a pessoa que tem o dom do evangelismo, ela vai se envolver diretamente com esse ministério. Ela vai participar de eventos, de programações, né, em relação à pregação do evangelho. Dons e chamado. Nós precisamos entender que quando Deus ele nos dá um determinado dom, nós não corremos o risco de daqui a algum tempo Deus tirar esse dom. Então eu posso programar a minha vida, eu posso me organizar, estudar, me preparar, porque eu sei que nos próximos anos Deus vai estar me usando dentro daquele dom espiritual. São raros os casos onde a pessoa perde o dom espiritual. E como nós falamos em relação ao chamado, Deus não vai chamar a gente para fazer algo que Ele não nos deu o dom espiritual. Deus não é incoerente. E aí o que a gente precisa é ter uma visão crítica da igreja, onde cada um se encaixa melhor e colocar a pessoa para trabalhar na área para a qual ela foi chamada. E tem muitas igrejas hoje que elas poderiam ser muito mais eficientes, poderiam estar produzindo muito mais se as pessoas fossem colocadas na área certa. E até a falta de conhecimento dos dons espirituais leva às vezes a igreja a achar que dom espiritual é só pregar, cantar, que na verdade cantar não é um dom, é um talento, e outras coisas que são às vezes que tem mais destaque. As pessoas olham muito para essas questões, para esses dons, quando se esquecem dos outros dons que são tão necessários quanto. Por exemplo, o dom do serviço, que é aquela pessoa que tem a capacidade de ajudar a vários ministérios. É aquela pessoa que vai estar ali por trás dos bastidores trabalhando, que não vai ser vista, mas que vai ministrar, que vai servir. Isso é um dom espiritual e que vai atuar em várias áreas da igreja. Geralmente... Oi? Isso não seria um talento, não? Não, o serviço é um dom espiritual, que nós lemos lá em Romanos 12, que seria ministrar. Quando a gente for ler a apostila, cada dom espiritual, isso daí vai ficar mais claro, o que cada dom é, né? Qual a função de cada dom espiritual. Uma outra coisa que nós precisamos entender é a respeito dos erros que nós cometemos. Nós temos o direito de errar. Então, quando nós recebemos de Deus um dom espiritual, ele não vem pronto. Ele precisa ser desenvolvido e ao longo da nossa trajetória, muitas vezes nós vamos errar. E a gente precisa ter essa consciência, essa maturidade, até em relação à liderança, nossa liderança,
de que os nossos líderes vão errar. Tem gente que se decepciona e sai da igreja quando um líder comete um erro, quando o pastor pisa na bola. Ah, mas o pastor errou comigo, fez o que não deveria fazer, falou o que não deveria falar, tomou uma atitude errada. Gente, nós erramos, mesmo tendo dons espirituais. Conforme o tempo vai passando, a gente erra menos. A gente vai adquirindo maturidade, a gente vai errando menos, mas mesmo assim a gente erra. E o próprio apóstolo Paulo falou que repreendeu a Pedro, porque Pedro, na igreja primitiva, quando estava só com os gentios, ele tratava eles de uma maneira, ele se aproximava. Quando os judeus estavam no grupo, Pedro se afastava dos gentios. E aí Paulo diz assim, olha, eu repreendi a Pedro na cara, porque ele estava tratando os dois grupos de forma diferente, ficando só com os judeus, e tratando os gentios de forma parcial. Então, mesmo Pedro, um apóstolo como ele, errou, e qualquer um de nós está suscetível a erros também. Nós precisamos ter essa maturidade, essa consciência. E quando nós falamos de dom espiritual, é interessante como é que o Espírito Santo ele conduz as coisas, como é que ele atua dentro de cada dom espiritual que ele concede a cada um. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando o pastor Fábio ainda era aqui da igreja, o pastor José Cláudio ia ministrar uma ceia e ele precisou sair para socorrer alguém, e faltando assim 5 minutos para a ceia começar, ele me pediu para ministrar. E eu não tinha mensagem nenhuma assim na hora para pregar, e eu fui para aquela salinha ali de trás do púlpito, abri a Bíblia e pedi a Deus um texto que ele quisesse que eu falasse naquela ceia. E a irmã Marisa até fala, poxa, aquela mensagem foi uma das melhores mensagens que você pregou. Deus permitiu, me deu uma mensagem tremenda, sem que eu me preparasse, para mostrar que a capacidade não é nossa, vem dele. Então, quer dizer, não adianta só preparo, o preparo é importante, mas realmente é Deus quem dá. E eu lembro que eu fui ali para aquela salinha de trás e Deus me deu o texto de 1 Coríntios 13, falando sobre o amor. Mas também no meu coração estava muito forte Efésios 6. Aí eu falei, poxa, eu não posso pregar 2 mensagens, não dá para falar sobre amor e sobre a armadura de Deus. E aí eu fiquei naquele conflito, em qual das 2 textos eu ia pregar, e no final das contas prevaleceu 1 Coríntios 13, falando sobre amor. E eu preguei a mensagem e eu falei para o pastor Fábio, pastor, eu vou fazer um momento da ceia, e aí, aliás, eu vou trazer a mensagem, no momento da ceia o senhor traz uma palavra para a igreja, distribui os elementos. E aí, quando eu terminei de pregar, que eu passei a palavra para o pastor Fábio, ele assume a palavra e diz assim, meus irmãos, eu queria ler com vocês Efésios 6. Era o texto que estava no meu coração. Então Deus confirmou e entregou a ele algo que já tinha entregue a mim, mas que não era para eu falar. Então eu só falei sobre 1 Coríntios 13, passei para ele, e ele deu continuidade ao culto da ceia e falou sobre Efésios 6. Então, o Espírito Santo vai direcionar a cada um de nós de acordo com o dom que Deus deu, E as coisas vão se encaixar. Agora, como é que nós podemos descobrir os nossos dons espirituais? Primeiro passo, colocando-se diante de Deus em oração. É o primeiro passo de todos, perguntar a Deus. Ninguém melhor do que Ele para nos responder, porque é Ele quem distribui os dons espirituais, então é Ele que sabe em qual área Ele quer que a gente atue. Segundo, esteja disposto a colocar os seus dons em prática. Tem gente que tem um dom espiritual, mas não tem a disponibilidade para poder estar atuando naquela área ali. Então, o que adianta uma pessoa ter um dom espiritual se ela não quer disponibilizar aquele dom para ser usado? E aí você vê na igreja que às vezes você tem muita gente talentosa, muita gente com dom espiritual, mas que não tem tempo, que não se apresenta, que não quer se envolver com a obra. Então, a gente tem que saber também avaliar muito bem isso daí, porque às vezes a pessoa ela vai disponibilizar para a obra de Deus o tempo que ela tem, e de repente ela vai disponibilizar 1 a 2 horas por semana. Aos olhos de alguns pode ser pouco, mas se é todo o tempo que ela tem, aos olhos de Deus é muito. Agora, tem aquela pessoa que tem tempo e não quer se dedicar, tem tempo e não quer se envolver.
não tem aquela disponibilidade de estar se entregando para a obra. E aí nós precisamos ter a consciência de que os dons espirituais precisam ser colocados em prática. E nessa prática a gente vai aprender com os outros, a gente vai errar, a gente vai crescer, acertar, e aí a gente vai se desenvolvendo cada vez mais. Informe-se a respeito dos dons, é o que a gente está fazendo aqui, nos informando a respeito dos dons espirituais. Descubra o que lhe dá satisfação. Como é que eu sei que eu tenho um dom espiritual? É porque eu vou estar tendo satisfação naquilo que eu estou fazendo. E aí, ele vai citar aqui algo interessante quando ele diz assim: é um mito difícil de erradicar a ideia de que uma tarefa que temos para realizar só será um ministério de verdade quando o cumprimento dessa tarefa pelo menos trouxer sofrimento. Realizar uma tarefa que traz alegria é algo quase suspeito aos olhos de muitos cristãos. Tem gente que acha que o ministério tem que ser penoso, tem que ser difícil. Na pesquisa que fizemos em uma igreja com uma irmã colaboradora daquela igreja, me contou o seguinte: já há 20 anos faço culto das crianças e sabe uma coisa? Quase não suporto crianças à minha volta. Mas como cristã, não tenho direito de questionar se o ministério me dá satisfação ou não. O importante é ter sido chamada por Deus para o trabalho. Aí ele diz aqui: será que Deus chamou essa mulher para esse ministério? Arrisco-me a duvidar disso. Ela sofre a cada novo culto das crianças e, de acordo com algumas pessoas daquela igreja, as atividades que ela realiza estão à altura das suas experiências. São uma catástrofe. O que acontece é que aquela irmã sofre com essa situação, os pais das crianças sofrem, o pastor sofre e tem a certeza de que também Deus sofre. Não foi assim que Deus planejou as coisas. Meu Deus! 20 anos no ministério infantil. Brincadeira, não. Coitado dessas crianças. Como algumas dessas crianças se perderam no mundo por causa da fome. E na igreja. Tomaram trauma, às vezes, A falta de postura, né? Talvez aí, no caso desse, não é possível que o pastor, né? O líder não viu isso. Verdade. Não sei, sinceramente não cabe talvez a nós até falar sobre isso, que acredito que Deus possa ter usado em algum momento, talvez não. Você vai ter uma transparência. Não cabe a mim até criticar assim, essa questão dela. De repente o pastor errou ao ter mantido ela no ministério, e o pastor erra também. Ele sabendo que as coisas não estavam caminhando bem, mas como não tinha ninguém para fazer, vai ficando aí, minha irmã, vai dando um jeitinho. Mas aí que não causa dano, é aí que está a situação. Porque às vezes omissão nesse caso, infelizmente, não tem como acontecer. Nesse caso, a omissão traz danos irreparáveis. E aí ele fala aqui, já mencionei que Deus me deu o dom do ensino, o autor dessa apostila falando. Tenho prazer enorme ao realizar pesquisas em igrejas, avaliar sistematicamente os resultados, transformar tudo em ilustrações compreensíveis para todos, produzir material de trabalho, preparar módulos de ensino e depois levá-los às igrejas. Com esse tipo de atividade, facilmente preencho 12 a 16 horas de trabalho por dia e no fim me sinto feliz e realizado. Mas se eu tiver que gastar 12 horas por dia recebendo visitas, ou seja, hospitalidade ou fazendo visitas, eu provavelmente estaria esgotado depois de 2 ou 3 horas de atividade. Já outras pessoas que têm esse dom florescem de forma muito bonita ao receber visitantes. Aqui está falando a respeito também da hospitalidade. Então, eu preciso saber qual é o meu dom espiritual, porque se eu vou desenvolver algo que Deus me deu, eu vou ter satisfação naquilo ali. E eu vou poder gastar boas horas do meu dia dentro daquilo ali. Agora, se é uma coisa para a qual eu não fui chamado, aquilo vai se tornar um peso. Vai se tornar difícil, E não funciona, nada funciona, tá tudo errado. Nada funciona. Você pensa que está dando certo, está dando errado. É a mão querendo ser orelha, É a orelha querendo ser olho. Não A obra adianta, de vai dar Deus tem certo. que ser com ordem e com decência. Tudo é verdade. Tudo demais estraga. E não está edificando nada, você está destruindo. Ontem eu fui na Alcântara,
assim, tem alguma coisa a ver, mas eu também tenho outra parte não. Sobre assim, eu fui numa loja D&D, a moça foi, tinha som de gente mesmo. Aí tinha um som de moça atendendo. Aí eu estou esperando, a menina foi me atender, aí daqui a pouco ela me largou, vou atender outra. Aí eu falei assim, isso aqui já foi melhor. Falei para a moça, assim, para ela escutar, para outra que escutava. Ela assim, olha, mas é melhor. Eu falei assim, não é. Aí minha neta, você que está na frente da moça, mas a gente tem que falar. Tem porção de moça aqui, elas correndo para lá e para cá, não estão ajudando nada. Para que elas estão aqui então? Se é para tratar a gente bem, né? Aí, uma desorganização. Aí eu fui vamos na outra D&D. Aí a outra foi completamente diferente. Aí eu falei para a mãe e minha neta, tá vendo? Olha a diferença. Eu sei que elas falam assim, olha, dia das namoradas, muita gente, tudo bem. Eu estava esperando, mas só que ela me largou para atender outra, entendeu? E na outra não, eu fui melhor atendida. Então a gente tem que fazer o melhor. Isso. Né? Tentar, se a gente está trabalhando, a gente tem que fazer o melhor de um trabalho. Né? Que seja o tempo, mas tem que entender a pessoa melhor. Né? E quando a gente fala de igreja, a gente pode trazer essa ilustração para a igreja também. A igreja precisa ser organizada, porque quando não há organização, as pessoas vêm visitar, não vê organização, não vê o cuidado, o amor e acabam saindo, né? É aquele ditado, entra pela porta da frente, sai pela porta dos fundos, sai sem que ninguém veja. E aí nós precisamos ter esse cuidado nas nossas igrejas, como foi falado pelo irmão Gilvan, fazer tudo com ordem e decência. Ter consciência daquilo que a gente está falando, procurar daquilo que a gente está fazendo, procurar se aperfeiçoar nos nossos dons espirituais, buscar a ajuda de outros cristãos e de outras igrejas até. E aqui também, experimente o máximo que puder. Como é que a gente descobre um dom espiritual? Também participando dos trabalhos da igreja. Tem o evangelismo? Eu estou na dúvida se é para isso que eu fui chamado ou não. Participa, né, do evangelismo, vai ver como é que procura interagir, se envolver. E aí a pessoa começa a descobrir se aquilo ali é para ela ou não, né? Vou passar um final de semana no ministério infantil. E aí, se não for o dom espiritual, der vontade de sair correndo. Nunca comeu melão, como é que vai dizer que não gosta de melão? Como é que não gosta do melão? Por exemplo, eu estou no berçário, tem que tratar as crianças bem, né? Sim. Não posso tratar as crianças mal. Mas tem que dar amor, tem que dar carinho. Que seja pequeno, seja maior. Mas aí tem pessoas que entram, não tem paciência com criança não, que não sei o quê. Olha só, já deixa tudo nervoso, tudo agitado. Piora a situação, mas quando você gosta daquilo, aí você começa a conduzir, o Espírito Santo começa a te ajudar, e a gente começa a ficar calmo, você começa a controlar. Tem a diferença, né? Uma das melhores coisas da gente fazer é estar na área que a gente gosta. Eu amo criança. Você está numa área onde você se identifica, você fica leve, você faz as coisas tranquilamente. Agora, quando não está, é muito complicado. Eu fiquei muitos anos ali, como servente pastoral. Aí eu escolhi, a gente lê o Evangelho de hoje aí. Mas eu não sei. Aí deixa eu ler então, aí eu li. Aí eu esperava alguém falar, a palavra está aberta. Mais de 20. Tá bom, aí eu começava a ler. Quando eu começava a ler, que eu começava a falar o que Jesus está trazendo para a gente aqui, aí tu não quer falar, não, agora espera. Agora vocês vão esperar. Mas aí eu já quebrava ele, já falava mesmo para matar mesmo. Aí ficava uma coisa repetitiva, entendeu? Eu já deixava eles para que eu pedi para fazer. Eles ficaram com medo de fazer. Gente, se solta, lê, está falando para Deus aqui, não é para mim não, isso é para Deus. Você lê, que você vai começar a entender. Então você fica com medo de ler, não vai acontecer nada, não vai desenvolver. Não pode ter medo, tem que se lançar. Tem que se lançar. E aqui ele vai dizer também o seguinte: verifique de maneira honesta a sua eficiência. Se você tem o dom da cura, pessoas vão ser curadas pelo seu ministério. Se você tem o dom do ensino, pessoas vão aprender com você. Dons espirituais foram dados para que cheguemos a resultados bem concretos. Por isso, a autoavaliação em relação aos dons
é um passo que não pode ser ignorado no processo da descoberta dos dons. Então nós precisamos de uma autoavaliação e daí ver a eficiência do nosso ministério. Outra coisa, procure a opinião de outras pessoas, porque às vezes a pessoa acha que tem um dom espiritual, mas só ela acha isso. As pessoas em volta veem que ela não tem. Então é necessário, né, que você pergunte: e aí, eu dei uma aula hoje, o que você achou da aula? Eu preguei hoje, o que você achou da pregação? Eu estou atuando na igreja com um dom de serviço. O que você acha? Como foi a minha atuação por trás dos bastidores? Conhecimento, dom de conhecimento, palavra de sabedoria, aconselhamento. Se uma pessoa é conselheira, né, tem um dom do aconselhamento, as pessoas têm que ser abençoadas através daqueles conselhos e não piorar de vez a situação da pessoa depois que ela é aconselhada. É o que o pastor falou, tem que gostar e ter disponibilidade. Às vezes a pessoa tem disponibilidade, mas não gosta daquilo ali que ela está fazendo. É isso também. Isso aí. E aí a nossa autoavaliação e a avaliação dos outros vai mostrar se realmente a gente está na área certa. É igual a pessoa da cozinha. A cozinha também, para fazer comida, você tem que fazer com amor. É dom de serviço. Dom de serviço. Se você não fizer, não gosta de fazer comida, mas a comida fica horrível. Quer ver? Ontem nós tivemos o jantar dos namorados aqui na igreja. Foram mais ou menos umas 15 pessoas trabalhando, servindo, fazendo a janta, né? Quer dizer, o casal que trouxe a palestra foi um momento abençoado, onde eles contaram o testemunho deles, do que aconteceu. O momento da palavra foi muito importante, mas aquele jantar não seria possível se a equipe da decoração não tivesse decorado o pátio todo, se não tivessem feito a comida. Então o dom do serviço é importantíssimo para o desenvolvimento da igreja. Só que às vezes a gente só olha a pessoa que está no púlpito ou alguns dons espirituais que chamam mais atenção. Fizeram aquela gracinha bonitinha, olha só, não tem diferença, né? Tu tem, poxa, aquele jeitinho, fez aquela gracinha bonitinha, né? Então, isso é um dom. Tudo é importante, né? Todo detalhe que está ali é importante. Até um bom faxineiro, se ele for um bom faxineiro, ele vai limpar direitinho, manter tudo limpinho, ele vai ter uma visão que o outro não tem. Vai na janela limpa ali, está suja aqui, olha, tem uma visão de olhar, então vai limpar isso tudo limpinho também. E assim, quando Deus for julgar a cada um de nós segundo os dons e talentos que Ele deu, Ele vai nos julgar de acordo com o que Ele entregou. Então, às vezes, uma pessoa que está nos bastidores, que não é vista pela igreja, mas que está fazendo o seu serviço bem feito, com dedicação, com empenho, procurando a cada dia melhorar, quando for na hora de receber o galardão, ela às vezes vai ser muito melhor recompensada do que está aparecendo, do que está fazendo a obra relaxadamente. Então a gente precisa ter essa consciência de que Deus não vê como vê o homem. Se é Ele que deu o dom espiritual, a honra é dele, a glória é dele. Nós somos apenas um vaso de barro, como a Bíblia diz, em quem foi depositado um grande tesouro, e cada um na sua área que Deus escolheu. E como ele diz lá em Romanos, né, aqueles que têm menos honra, nós damos muito mais honra. E Deus fez isso quando Ele distribuiu os dons para cada um, para que todo o corpo, né, fosse igual e trabalhasse em conjunto. Igual o mundo diz, quem não é visto não é lembrado. Aí, igual na igreja não é na assim. igreja é diferente. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E na Bíblia diz, né, quando você der uma esmola, a tua mão direita der uma esmola, que a mão esquerda não faça. Antes de começar, ontem, o que o pastor Zé Cláudio falou? Do olheiro. Ah, sim, o vaso do olheiro. O que aconteceu? Se desfez, né, e Deus faz de novo. Ele foi lá, pegou de novo, eu vou caprichar de novo agora. Ele foi lá e fez um vaso novo, é a mesma coisa. A longanimidade, acredito que seja um dom, mas também é uma obrigação de nós cristãos, servos de Deus. Não, longanimidade é fruto do Espírito. Está lá em Gálatas. Gálatas 20, 21. Gálatas capítulo 6. 5 ou 6, eu não lembro. 5, 20, 21. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, um pastor, ele precisa da longanimidade para assim conseguir gerenciar certas situações? Sim, mas se ele não tiver aperfeiçoado no fruto do Espírito, ele pode, ao invés de ser uma pessoa longânima, né?
pode ser uma pessoa impaciente, intolerante, que vai acabar prejudicando o pastoreio dele. E aí, né, quer dizer, ele tem um dom espiritual, mas está faltando também o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Daqui a pouco a igreja vazia. E aí, que combina... Oi? O fruto é a confirmação do dom, né? Não, na verdade o fruto tem a ver mais com a nossa relação com Deus, de comunhão. Fruto do Espírito, né? Se uma pessoa tem um dom espiritual, mas ela não busca a comunhão com Deus, vai faltar na vida dela o fruto do Espírito, vai acabar atrapalhando o ministério e o dom. Né? Se você não buscar, aquela parte fica vazia. Porque o desenvolvimento dos dons precisam ser feitos em parceria com o Espírito Santo também. O exercício dos dons. Quando a gente não busca, a coisa se perde, né? A gente vai cometer muitos erros. Eu tenho uma amiga que ela foi ajudar no evento da igreja dela. Aí no dia seguinte ela disse que estava arrasada, por causa de ficar na sala com as crianças. Eu falei, por que você ficou se você não gostava? Aí ela, mas eu só tinha isso, ou de cascar batata e picar cebola. Aí eu, então, eu fiquei... Mas sabia, para cortar cebola, você tem que também ter um talento para cortar cebola. O cara chega ali com a cebola que é maneira, não é. Tem um jeito para Vou usar aquele trequinho que vem lá no caminhão do Nós vamos fazer isso aqui hoje? Vamos sim, estamos quase chegando lá. Não vai fazer tudo não. Só algumas. Tá. E aí, para finalizar essa parte introdutória da matéria de dons e talentos, uma parte muito importante. Que combinação de dons a sua igreja tem? Gente, olha só. Não só cada um dos cristãos, mas também igrejas locais têm diferente combinação de dons. Da mesma forma como Deus não espera que cada cristão tenha todos os dons e faça tudo, assim também Deus não espera isso de uma determinada igreja local. Estou convencido de que Deus se alegra com a diversidade de igrejas, com dons, linhas de fé e ênfases diferentes. Quanto mais diferentes as igrejas locais forem umas das outras, tantos maiores são as chances de se alcançar com o Evangelho as milhões de pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Então essa diversidade de igrejas é importante, né? Conheci igrejas as quais Deus deu em abundância os dons da profecia, pregação, de cura e de orar em línguas, e que elas estavam colocando em prática para a edificação da igreja. Outras igrejas têm pouca ou nenhuma experiência nessa área, porém colocam outros dons em práticas para a glória de Deus e a edificação da igreja. Essa multiplicidade de dons eu considero uma bênção, e ele só se torna um problema quando pensamos que somente o nosso caminho é correto. E aí quando às vezes a gente vê essa rivalidade entre denominações, entre igrejas, porque a igreja tal não faz isso, a igreja tal não tem esse dom, a igreja tal não tem essa característica. Mas Deus também permite essa diversidade de igrejas para o bem do reino dele. E cada um, assim, atuando numa área, dando ênfase a um determinado dom espiritual, na sua união vai conseguir alcançar as milhões de pessoas que Deus quer alcançar. Por exemplo, a igreja primitiva, quer ver que coisa interessante? Uma coisa que confunde, que o Everson estava até falando. Por que na igreja primitiva todo mundo falou em línguas quando o Espírito Santo desceu? Porque a gente encontra em 1 Coríntios 12 o apóstolo Paulo depois dizendo o seguinte: todos vocês falam em línguas? Não. E aí, quando, por ocasião da descida do Espírito Santo, todo mundo falou em línguas, alguns pegam esse texto e acham que as igrejas hoje, todo mundo tem que falar em línguas. Mas vamos ver uma característica da igreja primitiva, que as igrejas hoje, poucas têm. Era uma igreja que lidou com milhões de pessoas que vinham de toda parte do mundo para a festa de Pentecostes. Tanto que quando eles começaram a falar em línguas, o que as pessoas das regiões, que vieram de várias regiões do mundo, falavam? Olha, o que está acontecendo? Porque nós temos ouvido eles falarem da nossa língua nativa. E tinha gente de toda parte, está lá em Atos capítulo 2.
Então, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, o dom de línguas era extremamente necessário para alcançar todo mundo que estava em Jerusalém. E aí foi derramado o dom de línguas sobre todos que estavam ali, sobre toda a igreja. E ali todos falaram em línguas, foram cheios do Espírito Santo e aquela multidão toda foi evangelizada. Mas, por exemplo, nos dias atuais, o que seria o dom de línguas? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada adiantaria. E aí ele diz ainda o seguinte, que aquele que fala em línguas, ele fala em mistério, né, e edifica-se a si mesmo. Por isso é importante que a pessoa que fala em línguas, ela tenha um intérprete para que a igreja seja edificada. E aí, quando a gente vê o dom de línguas, de acordo com essa perspectiva, nós podemos dizer que ele pode ser em relação a falar um outro idioma, onde pessoas de outras nacionalidades serão alcançadas, como há relatos, por exemplo, ali na Praça 15 mesmo, que estava sendo feito um culto ao ar livre, e daqui a pouco um japonês que não entendia o português se ajoelhou chorando e se converteu, porque ele ouviu na língua dele a pregação do Evangelho. Então isso acontece ainda hoje. E aí você tem essa característica do dom de línguas, que assim não tem muito sentido hoje para uma igreja como a nossa aqui nesse bairro. Só se entrar um gringo aqui na igreja, precisando ouvir o Evangelho, que, né, alguém vai falar em línguas e ele vai ouvir naquela língua dele. Mas tem a questão também da língua dos anjos. Porque quando o apóstolo Paulo fala, ainda que eu te falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada seria. Eu acredito que o Espírito Santo, ele já permite a nós que nós falemos, através desse dom espiritual, a língua que é falada no céu. Porque a língua que é falada no céu não é o português, o inglês, o espanhol, né? A língua que é falada no céu é a língua dos anjos. E como nós somos cidadãos dos céus, eu não acho nada absurdo que a gente tenha essa capacidade de falar esse novo idioma que nós falaremos no céu. Então, o dom de línguas, ele retrata também esse momento de oração, de comunhão com Deus, aonde nos é permitido falar essa língua celestial, que nos edifica. Aqueles que têm esse dom, né, aqueles que conseguem orar em línguas, que são edificados quando falam, porque estão ali no momento de oração e de comunhão com Deus. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, que a função principal de um dom espiritual é a edificação da igreja. E o apóstolo Paulo deixa bem claro o seguinte, se você tem um dom de línguas e você começa a falar e não há intérprete, que você se cale, porque é necessário que a igreja seja edificada. Então, nós precisamos